Você já se pegou revivendo uma cena do passado, como se ela ainda estivesse acontecendo agora? Uma conversa que terminou mal, uma escolha que você gostaria de desfazer, ou um erro que ainda pesa no peito? A culpa e o arrependimento têm esse poder. Congelam o tempo dentro da nossa mente e nos aprisionam num ciclo que parece interminável. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de quebrar esse ciclo? Uma filosofia antiga, testada pelo tempo, que ensina a arte de libertar-se do que não se pode mudar e transformar a dor em sabedoria. Neste vídeo, você vai conhecer técnicas estoicas simples, mas poderosas, que podem ajudar a dissolver o peso do passado e te permitir viver com mais leveza e presença. Se você está pronto para apagar a culpa, soltar o arrependimento e respirar de novo, então continue comigo. Você continua aqui, e isso já diz muito, porque no fundo você sabe que algo dentro de você precisa ser liberado. Muitas vezes carregamos culpas antigas como se fossem parte da nossa identidade. Uma decisão errada, uma palavra mal colocada, um momento em que falhamos com alguém, ou pior, conosco mesmos. Essas memórias voltam em silêncio, na hora de dormir, no meio de uma conversa, nos fazendo duvidar do nosso valor, como se fôssemos definidos por nossos piores momentos. E o mais cruel é que, mesmo sabendo que o passado não pode ser mudado, continuamos nos punindo. Continuamos alimentando aquela narrativa interna de que deveríamos ter feito diferente. Como se reviver 1000 vezes o mesmo erro pudesse, de algum jeito, repará-lo. Mas aqui está a verdade. Esse tipo de sofrimento não transforma. Ele paralisa, ele rouba a energia que você poderia estar usando para construir algo novo. A culpa contínua não é um ato de responsabilidade, é uma prisão emocional. Se você sente que está preso em memórias que não te deixam seguir em frente, você não está sozinho. Muitas pessoas vivem essa realidade em silêncio. E é por isso que o estoicismo pode ser tão libertador. Porque ele não ignora a dor, mas ensina a encará-la com clareza e coragem. É aqui que o estoicismo entra, não como uma teoria distante, mas como uma prática viva, feita justamente para momentos como este. Criado há mais de 2000 anos, o estoicismo nasceu em tempos difíceis. Epidemias, guerras, traições, perdas. Os filósofos estoicos enfrentaram tudo isso e, mesmo assim, encontraram um jeito de manter a mente estável, lúcida e em paz. Marco Aurélio, imperador romano; Epicteto, um escravo liberto; Sêneca, um conselheiro político em meio ao caos. Todos eles encontraram no estoicismo uma bússola interior. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o que aconteceu, mas temos total responsabilidade sobre como escolhemos responder. Ele nos convida a abandonar o papel de vítimas da vida e assumir o papel de autores da nossa própria história. E mais do que isso, ele não exige perfeição, não espera que você não sinta dor, medo ou arrependimento. O que ele propõe é que você aprenda a observar esses sentimentos com clareza, sem ser dominado por eles. A olhar para o passado com compaixão e maturidade. Agora, com essa base em mente, podemos mergulhar em técnicas práticas, ferramentas que você pode começar a aplicar hoje mesmo para soltar o que te prende. Vamos agora ao coração do estoicismo aplicado. 5 técnicas práticas para dissolver o peso da culpa e do arrependimento. Cada uma delas é simples, mas poderosa. E quando praticadas com constância, podem transformar não só sua relação com o passado, mas também sua maneira de viver o presente. Técnica 1. Dicotomia do controle. A primeira técnica é a base de todo pensamento estoico. Distinguir o que está sob seu controle daquilo que não está. O que passou
passou. Nenhuma quantidade de culpa pode alterar um segundo do que já aconteceu. E ainda assim, insistimos em tentar controlar o incontrolável, remoendo palavras ditas, ações feitas, oportunidades perdidas. Isso nos aprisiona. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando focamos apenas no que está ao nosso alcance. Nossas ações no presente, nossas escolhas hoje. Você não pode mudar o erro, mas pode mudar o significado que dá a ele. Pode aprender, crescer e seguir. Repetir essa pergunta diante da culpa pode ser libertador. Isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com sabedoria. Técnica 2. Visualização negativa. À primeira vista, essa técnica parece contraditória. Visualizar cenários ruins. Para quê? Mas os estoicos acreditavam que imaginar perdas, inclusive as que já aconteceram, nos prepara emocionalmente para aceitá-las. Quando você revisita o passado sob essa lente, começa a perceber que mesmo nos erros, havia algo que você podia perder. E não perdeu tudo. Visualizar a pior consequência que poderia ter acontecido e perceber que você sobreviveu gera gratidão. E onde há gratidão, há menos espaço para arrependimento. Esse exercício ajuda a mudar o foco do por que aconteceu isso comigo para o que posso aprender com o que aconteceu. Técnica 3. Autoquestionamento estoico. A mente é uma máquina de narrativas. Quando erramos, muitas vezes criamos histórias duras sobre nós mesmos. Eu sou um fracasso, nunca vou mudar. O estoicismo propõe um contra-ataque racional a essas vozes internas. Questione seus pensamentos como um filósofo questiona ideias. Exemplos de perguntas estoicas poderosas. Isso que penso sobre mim é um fato ou uma interpretação emocional? O erro que cometi é maior que todas as coisas boas que já fiz? Se fosse outra pessoa no meu lugar, eu julgaria com tanta dureza? Essas perguntas iluminam a mente, ajudam a enxergar a si mesmo com mais clareza e menos rigidez. Técnica 4. Escrever e deixar ir. A escrita é uma das ferramentas mais subestimadas de cura emocional e era usada frequentemente por estoicos, como Marco Aurélio em seus diários. Pegue um papel e escreva uma carta para o seu eu do passado. Diga o que precisava ouvir. Reconheça o erro, sem se punir. Acolha a dor com maturidade. Expresse, sem censura, tudo o que sente. Ao terminar, rasgue, queime, jogue fora. Esse gesto simbólico comunica algo profundo ao seu inconsciente. O ciclo foi encerrado. Essa é uma forma prática de ritualizar o desapego. Não se trata de esquecer, mas de transformar a dor em uma ponte, e não em uma âncora. Técnica 5. Memento mori. Lembrança da morte. Talvez a mais poderosa e mais desafiadora das práticas estoicas. Lembrar que vamos morrer. Mas longe de ser mórbida, essa lembrança serve como despertador. Quando entendemos que o tempo é limitado, passamos a usá-lo com mais intenção. Pergunte a si mesmo, quanto da sua vida você quer gastar revivendo o que não pode mudar? Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Cada dia que passa é um dia a menos para viver com leveza, alegria e propósito. A lembrança da morte nos convida a colocar o passado no seu lugar, como parte da história, mas não como dono do presente. Você não é o que te feriu. Você é o que faz com isso agora. Agora, imagine o cenário depois de aplicar essas técnicas estoicas. Imagine não mais ser escravo dos seus erros, mas alguém que aprendeu com eles e usou essa sabedoria para crescer. Ao invés de viver preso no que já foi, você começa a viver com a leveza do que pode ser. O processo não é sobre apagar a dor, mas sobre transformá-la em algo que te impulsiona para frente, não que te paralisa.
Você vai parar de reviver o passado e começar a usar a sua energia para criar um presente mais alinhado com seus valores. A culpa se transforma em aprendizado, o arrependimento se torna uma lição e o medo de errar desaparece à medida que você se torna mais resiliente. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas com cada prática, você se aproxima mais de um estado de paz interior e a capacidade de seguir em frente sem o peso do passado. Agora, com essas ferramentas estoicas em mãos, a jornada de transformação está em suas mãos. Lembre-se, a verdadeira liberdade não vem de esquecer o passado, mas de aprender a olhar para ele sem que ele dite seu futuro. A prática do estoicismo é um compromisso diário, mas a recompensa é uma vida mais leve, mais consciente e, principalmente, mais livre. O que você fez ou deixou de fazer não define quem você é hoje. Você é quem escolhe ser agora. Então, olhe para frente com coragem. O passado já foi e você ainda tem muito o que conquistar.